Eu coloquei essa imagem aí, não sei se vocês conhecem esse jogo. Não foi não, porque a sua imagem era bem pequenininha e sem resolução, e eu tive que achar uma Quadrada. outra. Quadrada e pequenininha. O vermelho também, vou te falar. O vermelho vai me dar carinha triste na preparação pra foto de Com a merda. forca. Minha notinha vai ser essa. Não sei se vocês conhecem esse jogo. É um jogo de tabuleiro chamado Puerto Rico, como você pode ver pela caixa. Já é um jogo meio antigo, ele é de 2002, a primeira edição. É um jogo considerado um clássico dos board games modernos. Eu, pessoalmente, gosto de jogar o jogo, né? E aí, o meu ponto para trazer essa imagem foi justamente o que a Lula tá falando ali, ó. Quem jogou aí não sentiu esquisito. Qualquer pessoa de bom senso que tenha 2 neurônios funcionando e um pouquinho de memória sobre a América Central acha esquisito quando joga o primeiro jogo. Porto Rico é um jogo sobre a ilha de Porto Rico, né? Uma das primeiras alcançadas pela expedição de Cristóvão Colombo. E uma das mecânicas centrais do jogo, as pessoas que jogam como os europeus chegando na ilha para explorar a ilha, avançar a ilha, fazer ela crescer e se desenvolver. E basicamente uma das coisas que você faz é usar esse tabuleirinho que está aí disponível e você constrói prédios urbanos na sua vilazinha, mas você constrói plantations de diferentes produtos agrícolas, exatamente como acontecia naquela época. E essas plantations precisam de pessoas para trabalharem nelas. E essas pessoas vêm em barcos. E elas são representadas por aqueles disquinhos marrons ali na imagem. E elas são gentilmente chamadas de colonos no manual de regras. Elas devem ser chamadas de colaboradores. Exatamente. Porque o jogo é de 2002, eles ainda não usavam essa linguagem ainda. Não eram colonos, né? Se você sabe como é que funciona a colonização de Porto Rico, você sabe que não eram colonos, né? Eles não chegavam em barcos de bom grado. E nada disso impediu o jogo de ser publicado, nada disso, né, impediu ele de ser um grande sucesso. E essa foi uma polêmica que foi sobrevivendo com o jogo até em 2022, quando eles lançaram uma nova edição chamada Porto Rico 1897, que é especificamente o ano em que Porto Rico teve um ano de liberdade após se livrar da colonização espanhola e ser anexado pelos Estados Unidos. E aí o jogo tem a mesma mecânica, mas o tema e a arte mudam completamente. E aí realmente são pessoas locais, tentando explorar a ilha, etc. Por que eu tô falando disso? Como a gente tá falando de usar história, quando você incorpora elementos históricos no seu jogo, seja de tabuleiro, seja de RPG, ou quando você se inspira numa história real para criar o seu mundo de fantasia, é bem provável que alguns temas controversos e uns temas controversos também surjam no processo. A gente falou no Papo de Mestre sobre diversidade, que tem no ano passado, vermelho, sobre como é importante que as pessoas se sintam confortáveis na mesa para jogar. E isso passa por tratar com clareza, com tranquilidade, especialmente com antecedência desses temas controversos, né? A gente falou sobre sessão zero. Então, assim, ninguém é proibido de abordar temas controversos no seu jogo. Se você estiver usando ele para ensinar história, pode ser que você use especificamente o jogo para tratar de um tema controverso de uma maneira que não seja tão, né, tão drástica. Assim, galera, vou passar aqui agora um slideshow de imagens da Segunda Guerra para vocês. Olha só, isso aqui é Auschwitz. Tipo, isso é uma experiência, isso pode ser uma experiência traumática para quem tá vendo, né? Eu tô falando isso como criança que cresceu em um ambiente em que era assim que você aprendia a aula mesmo, né? Abra o seu livro e veja essas belíssimas fotos de campos de concentração. Então eu acho que assim, se você vai fazer uma aventura de Fubar, que trate de guerra, por exemplo, pode passar por elementos como o gore de uma guerra, você pode passar por crimes de guerra, você pode passar por situações de tortura, né? Tá lá o seu jogador que realmente aproveita a oportunidade para botar todos os psicopatas dele para fora e querer cometer crime de guerra, e você fala, então, o nosso sistema, o nosso jogo de RPG hoje está submetido à Convenção de Genebra, você não pode fazer isso. Nem no universo ficcional em que a gente está criando aqui na nossa mente, por favor, procure ajuda. Eu acho que esse é um ponto. Existiu aquele, eu estava falando aqui antes, tá? Existe um sistema chamado Desafio dos Bandeirantes, foi criado lá em 92, um dos primeiros sistemas brasileiros de RPG que falava sobre entradas e bandeiras, e é impossível você narrar uma aventura como essa sem que você entre no tema da escravidão. Isso é delicado, isso pode ser um problema. Então, assim, quando você tiver que abordar temas controversos, e você provavelmente vai abordar, a menos que você realmente faça um esforço muito grande para evitar isso, a recomendação é que a gente vai ver o que a gente fez sobre sessões zero. Discuta previamente quais são os temas que são ok de abordar, como abordar. Isso ganha uma relevância especial quando você está incorporando a terrível, sombria, genocida história da humanidade como inspiração para o seu cenário. As chances são de que você, em algum momento, vá se deparar com mas por que eles estavam trabalhando para eles? Você vai ter que explicar isso para as crianças ou para os adolescentes ou e tal. Então, assim como se você já tem que ter esse cuidado ao abordar determinados temas numa mesa com outros jogadores mais velhos, adultos, responsáveis, maduros, se você for abordar isso em mesas de RPG com crianças ou com adolescentes, isso ganha uma responsabilidade especial. Em alguns casos, esse tema controverso, inclusive, vai ser um tema que nem era para ser controverso. A gente falou aqui sobre as sensibilidades individuais que você tem que levar em conta quando você está num ambiente público. Se você for dar aula para crianças, e aí todas elas têm, assim como os personagens têm backgrounds diferentes, você tem que você corre o risco de algum desses backgrounds tornar um assunto que você jamais imaginou que seria controverso.
controverso. Aquela chamada da diretora. Isso que você falou aí a respeito de extrapolar das mesas nossas, assim, é até uma coisa que eu acho importante ressaltar, que é uma atitude normalmente reincidente em mesas de RPG tradicional, né? Um grupo de personagens está viajando pela floresta, encontram um forte de goblinoides, entra, mata todos os goblinoides, pega o tesouro deles e volta para a vida deles como heróis. O que seria isso se não colonialismo e racismo? Então, basicamente, a gente repete esse tipo de ação e como é que chama, de narrativa que há 500 anos, há 1000 anos está sendo repetidas aí. Então é uma coisa muito sensível a se observar e principalmente qual é o tipo de vivência, de conhecimento, de ponto de vista, de abordagem você quer ensinar para os seus alunos, que tipo de cidadãos você está querendo formar. Então, acho que exemplificar isso com uma sensibilidade maior, com cuidado maior, com uma atenção e com uma instrução maior, eu acho que é muito importante. O professor, o mestre, né, ele tem que ter um preparo muito grande, né? Ele tem que saber exatamente o ponto que ele quer abordar quando ele vai entrar, sei lá, num tema histórico. Ele tem que saber qual que vai ser a crítica que ele vai construir em cima disso, né? Que nem o exemplo da Inconfidência, né? E qual crítica que a gente pode trazer em cima disso de uma maneira hoje que ela seja bem democrática. Porque não só o que eu falo narrativamente, o que eu falo em sala de aula, tudo pode gerar um gatilho, pode gerar um certo incômodo, um desconforto, né? Então, quando a gente fala de trabalhar ainda um momento histórico que pode, muitas vezes, estar impactando diretamente a história de um aluno que está na minha sala de aula, então eu tenho que cautelosamente saber abordar esse tema de uma maneira que eu explique ele, né? Que eu entregue ele democraticamente, que eu entregue ele sem os seus romantismos, como o colonialismo tem, né? Que nem esse jogo tem esses romantismos aí, né? Porto Rico tem os seus romantismos quando vai entregar ele em total beleza. Mas por que não eu desenvolver um certo senso crítico, né? Da necessidade desse romantismo, né? E aí eu tenho que tomar muito cuidado. Todos nós, né? Temos que tomar muito cuidado quando a gente vai entrar nesses temas e subtemas, porque eles vão para lugares muito sensíveis da história humana, que às vezes muitas pessoas vão olhar como uma coisa fútil ou uma coisa muito banal e fora da realidade, mas que aconteceu, sei lá, 80 anos atrás. Então tem que ter total esse cuidado. Esse ponto foi excelente aí que o Marcelo colocou. Hoje você tem que lidar de uma maneira democrática com essa forma de contar história para que o aluno também não saia prejudicado. Ele consiga aprender dessa maneira, ele consiga desenvolver o senso crítico dele dessa maneira. História é uma matéria que sofre muito problema com isso hoje, porque o dever dela é esse, né? O dever da história, da geografia, das ciências sociais como um todo é esse. Então é onde o ponto fica mais cauteloso ainda. E não é só isso, existe também um probleminha. Na verdade, são alguns probleminhas que são a visão de mundo é um dos principais. Porque há muitos séculos atrás, a criança acompanhava os pais no trabalho. Então ela via gente ser comida por lobo, via ataque na vila dela, via as maiores atrocidades. A casa não tinha nem quartos diferentes. E ela tinha vários irmãos, ou seja, ela via as coisas acontecendo. Não estou falando que isso é o certo. Estou falando que a evolução humana nos leva para novos momentos. Só que muitas vezes acabam criando desculpas para que essa nossa nova roupagem social impeça coisas de serem ditas, estudos de serem feitos. Então tem gente que não aceita, por exemplo, que fale sobre escravidão na história. Ou que se fale que o Brasil já viveu um monte de golpes políticos, um monte de ditaduras, um monte de traições e atentados. Só que a diferença é que lá na França, os caras viram carro e queima. Desde a época da Revolução Francesa, eles viram as carroças e queima. Aqui já é diferente. Lá eles botavam a galera lá e saía cortando a cabeça de todo mundo. Aqui no Brasil, a violência é diferente. Mas o pessoal fica querendo evitar. E aí o que você faz é o que acontece na ciência. Quando você não consegue mostrar pra pessoa como que você vê que a Terra é redonda,
e a pessoa não tem isso na vida dela, ela nunca viu isso, ela passa a acreditar que a Terra é plana. Então a pessoa escutou um professor falando assim, ó, até 1888 aí, tinha escravidão no Brasil, cara. Mas, poxa, eu não vejo isso mais. Então não existiu, o pessoal tá vendo, isso aí é conversa. Então, assim, isso acaba sendo uma barreira difícil. Por quê? Porque as pessoas não têm um convívio, porque é uma coisa que já passou, é história, por isso que é história. Só que o professor muitas vezes não pode falar, ou ele não pode fazer certas abordagens. Por quê? Porque confundem que a nossa abordagem, a nossa roupagem social, confundem que essa roupagem impede a pessoa de saber o que aconteceu no passado, pelo contrário. Então o que a gente tinha que antes traumatizava uma criança, a gente não tem hoje. Mas isso não quer dizer que uma criança ou um adolescente não possa saber de certas coisas de acordo com a sua idade. E pode. Eu Aquilo também, né, o Red? A história não contada, ela é esquecida, né? A história é contada esquecida, exato. Se a gente não conta ela, a gente esquece dela. E é isso que eu tô falando, assim, gente. Quando eu falo de tema controverso, eu não tô falando pra evitar. Esse eu acho que é o ponto relevante, assim, entendeu? Eu gosto desse exemplo. Toda vez que eu falo do Porto Rico, eu cito um outro jogo chamado Endeavor, que é um jogo muito legal também de jogo de tabuleiro, sobre grandes navegações. E aí, o que o Endeavor fez? Ele tem um componente sobre escravidão. Escravidão é um componente do jogo. E ele é mencionado, existe um deck relacionado à escravidão. E aí você vai no manual e eles explicam. Eles falam, não dá pra gente fazer um jogo sobre grandes navegações sem abordar esse assunto. A gente não quer apagar isso da história, isso existiu. Mas você pode jogar o jogo inteiro, se os jogadores todos quiserem, eles podem jogar o jogo sem usar esse deck. Esse deck tá ali, eles podem não recorrer a isso, assim como existiram países que não recorreram a isso. E aí você pode ativamente agir para abolir a escravidão, e isso é considerado um elemento de progresso. Se você age para abolir a escravidão, você ganha pontos de progresso no jogo. E se você, por acaso, recorreu à escravidão e as pessoas acabam com a escravidão, você perde pontos no jogo, porque você recuou, você retrocedeu. E aí você vai no manual e eles explicam isso. Você tem eventos do jogo que são relacionados a grandes eventos, a Revolução Haitiana, a Underground Railroad americana. E eles botam lá, se você quer saber mais sobre isso, vá ao site do museu e tal. Então, assim, existem formas e formas. Você não precisa banir o assunto porque ele é controverso. Você pode usar isso para educar também. E esse é um aspecto relevante. E olhar com olhos da razão, né? Exatamente. É só olhar sabendo que você tá olhando. O ponto da fala Estado democrático é justamente você ter um livre acesso à informação histórica para todo mundo. Então a gente fala muito de escola democrática, mas se eu apago uma parte da minha história, independente dela ser ruim ou boa, eu não tô sendo democrático. Eu tô sendo muito seletivo. Né? E a democracia não é sobre o maior e o menor, não, ela é sobre proporcionalidade histórica. E é isso que rola. Então, se eu apago isso deixa de existir, tá tudo ok, né? Mas aqui em Elite interessa isso. Apagar isso, né? Então... se eu puder, vou citar aqui um filme que eu assisti recentemente, que por incrível que pareça foi uma sugestão do Bruninho, e foi um filme muito bom, um filme alemão, chamado A Vida dos Outros. Então, se você é fofoqueiro e quer assistir A Vida dos Outros, este é o filme, tá? Ele fala sobre a Berlim Oriental, sobre espionagem, tá? E é muito bacana de ver. E você vai ver exatamente isso. O que é essa questão de você olhar racionalmente, o que é você ter acesso à informação e o que é você ocultar informações. Qual que é a diferença? Vale a pena. Esse filme é muito bom. Ótima indicação, sensacional esse filme, meu. Podemos seguir? Vamos, porque ainda tem muita coisa, né? Tem muita coisa. A gente tenta falação e esquece que tem outros assuntos depois. Mas a gente teve um papo de mestre esses dias aí, foram 4 horas, hein? Mas eu não quero que ele seja precedente, não, pelo amor de Jesus Cristo.